Porque eu comecei num formato meio de contos de fadas, que era o Festolândia. Festolândia. Que durou 3 meses, porque por razões financeiras, eu era novata, ainda não tinha credibilidade para fazer ação de merchandising. O famoso TT, na televisão, para você aprender, é o seguinte, famoso TT. Eu lembro da Hebe Camargo, uma vez falaram para mim, por que a Hebe Camargo vende muito? Né? Às vezes a audiência dela não é muito grande. Por que ela vende muito? Porque ela é TT. Eu falei, mas o que é TT? É tempo de televisão. Então você não tinha tempo de televisão. Não. Eu também comecei na televisão, o Silvio Santos me mantinha no ar dando prejuízo. Né? Agora não, agora a gente tem tempo de televisão. Sim. Tem uma história limpa, credibilidade, imagem limpa, não tem escândalos. Então hoje... Mas naquela época não, do Festolândia não. Quem que é essa menina? Não vou colocar anúncio. Não vou anunciar com ela. Era assim, a conta não fechava porque o programa era já grandioso. Sim. Né? E aí ainda não tinha anunciantes suficientes. Tinha até anunciantes, mas não suficientes para fechar a conta. E aí era uma época que todo ano, né, tem um balanço da empresa. Então, o que a gente tira, o que a gente põe que permanece para o próximo ano e tudo. Isso já era quase final do ano. E aí eles falaram, vamos tirar o programa que acabamos de estrear, 3 meses de programa. E aí eu me lembro que eu fui lá, me escondi, eu e minha mãe, e fui lá e eu ouvi que o Silvio estava na casa e me escondi. Quando ele passou, Silvio, surgi. Na casa no SBT. No SBT. Aí surgi assim de uma porta. Já imagina ele atrás da porta. Silvio! Eu e minha mãe. Eu e minha mãe. Minha mãe estava comigo. O programa ia acabar. Não, o programa acabou. Acabou. O Luciano Calegari tinha me informado. Seu programa vai acabar, volta para sua casa, a gente mantém o seu contrato por 1 ano, que era o contrato que ele tinha feito comigo de 1 ano, né? Início de tudo. Sim. E aí você vai... Pronto, é isso. Tchau. Muito obrigado. Passar bem. A porta é a serventia da casa. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu tava bem. Eu tava num grupo musical, que era do Gugu Liberato, e de repente o Silvio me tirou do grupo e falou, vem pra cá que eu quero você no meu casting. E aí, 3 meses depois, o sonho acaba. O castelo desmorona, porque era um castelo mesmo, o cenário. E aí eu falei, não, pera, como? Então, acho que essa coisa desde pequena, eu tinha, nessa época, 16, 17, não, um pouquinho, 16 anos. Eu já desde pequena sempre tive um espírito meio resiliente, sabe? Uma personalidade resiliente. Eu falei, não, calma, vamos lá, mãe, me ajuda. Aí a mãe, não, vamos falar com o Silvio. Muito simples, né? Vamos falar com o Silvio. Simples assim, o dono é o Silvio, vamos falar com o Silvio. Eu falei, tá bom. Aí eu sabia que ele estava lá nessas reuniões, né? Aí me escondi. E aí quando eu ouvi, eu sabia onde era a sala dele. Quando eu vi ele saindo, ouvindo a voz dele, ele, tchau, boa tarde, ele fala alto, né? A voz dele ecoa no SBT. Boa tarde. Eu falei, ele, ai meu Deus do céu. Quando ele apareceu, eu fui. Aí ele foi andando e eu fui andando atrás. E eu, Silvio, você tem alguma coisa contra mim? Aí ele falou assim, ele parou e falou, não tem nada contra você. Eu falei, se você não tem contra mim, por que você está me tirando da TV? Não, estou tirando. É que o seu programa não dá ainda, nananana. Me explicou, com muita calma. Sim. Eu falei, mas eu faço o que for. Aí ele fez, você faz o que tiver que fazer? O que tiver que fazer. Eu falei, a vovó Mafalda está apresentando desenho, sentado num banquinho, num chroma key. Eu faço, deixa eu apresentar desenho. Mas ele achava na cabeça assim, que eu fui com uma proposta grandiosa e que eu jamais daria um downgrade, daria passos para trás na minha carreira. Não quer descer, não vai querer descer. Ele achou que eu não ia querer descer, mas eu acho que a vida é feita desses momentos. Uma roda gigante. Às vezes você precisa dar uns passos atrás para dar alguns para frente. Exatamente isso. E eu, intuitivamente, sem ter isso tão claro para mim, mas eu sabia que era bom eu estar no ar, mesmo não estando num cenário grandioso, eu queria fazer a minha arte, queria mostrar meu trabalho. E eu sabia que se eu tivesse ido para casa para receber, meu propósito não era grana, meu propósito era trabalho. E aí eu falei isso para ele, consegui explicar, chorando, explicando, uma garota, a mãe do lado. Eu falei para ele, eu não quero ir para casa ficar recebendo, eu quero trabalhar. Me deixa apresentar desenho como a vovó Mafalda está apresentando. Ele falou assim, você apresentaria? Eu falei, apresentaria. Então vai lá falar com o Luciano, vai.